Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aí alguns exercícios de introdução à ecologia, exercícios sobre os conceitos fundamentais da ecologia, beleza? Se você ainda não sabe, né, esse aqui na verdade é uma continuação de uma aulinha que eu já fiz sobre esse conteúdo, tá bom? E agora a gente vai resolver alguns 10 exercícios sobre esse tema, beleza? Todos vestibular. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu pegar a caneta. Aqui, vamos lá. Primeiro exercício. Os pássaros abaixo são de espécies diferentes e coexistem na mesma floresta. Cada um deles se alimenta de insetos de espécies diversas que vivem em diferentes locais da mesma árvore. Daí tem os insetinhos aqui que comem aí insetos de diferentes espécies. Isso é possível porque, vamos lá, apresentam protocooperação? Não, não falou disso. A protocooperação é uma relação ecológica. Competem entre si? Não, senão isso não seria possível. Ocupam nichos ecológicos diferentes. Sim, certinho. A sua alimentação, a sua dieta é diferente, ou seja, o nicho deles são diferentes. Por isso que isso é possível. Ocupam diferentes habitats? Não, porque eles estão no mesmo lugar. Apresentam para parasitismo? Nada a ver. Tá bom? Então, segunda questão. O FPR 2022. Espécime, população biológica e espécies são conceitos relacionados e muito importantes para o estudo da biodiversidade. A gente falou bastante de biodiversidade lá na linha, hein? A respeito desses conceitos, a análise afirmativa é correta. Então vamos lá. A. Uma população biológica é constituída por espécimes só lembrando que são indivíduos mesmo, tá bom? Da mesma espécie, que vivem em uma mesma área geográfica. Fechou, letra A. Beleza? Então deixa eu comentar um pouquinho com vocês porque que as outras estão erradas. Populações biológicas são grupos de espécies. Não, grupo de espécies semelhantes é comunidade, não é população. Daí já tá errado aí. Uma população biológica formada por diferentes espécies tá mais errada ainda. Tá? Letra D. Um espécime é um tipo de espécie. Errado. Espécime é um indivíduo, tá bom? Espécimes são um grupo de espécies. Tá errado, é um indivíduo só. Beleza, já dá pra ir de cara ver que tá errada a alternativa. Ó, essa aqui é um pouco mais simples, né? Então bora lá. PUC Rio de Janeiro 2018. Fatores abióticos influenciam nas taxas metabólicas de plantas e animais. Tais fatores são. Vou até grifar aqui: fatores abióticos. Gente, quando a gente fala de abióticos, ó, só para lembrar, a significa ausência e bio é vida. Então é fatores que não tem vida, não tem a ver com vida, né? Então bora lá. Letra A, temperatura e água e fechou. Essa aqui mesmo. Temperatura e competição. Competição é uma relação ecológica, então é um fator biótico. Mesma coisa competição. Predação também é uma relação ecológica. E competição e predação é. Daí água e temperatura não são. Beleza? Então, letra A. Vocês estão indo mais rápido do que eu pensei, pela falar bem verdade. Então, bora lá. UEC 2022. Universidade Estadual do Ceará, se não me engano. Relacione corretamente os conceitos ecológicos com suas possíveis definições, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: ecossistema, população, comunidade e ecótomo. Beleza, bora lá. Aí tem aqui os negócios, né? A sequência correta, exemplo abaixo, daí tem a sequência. Percebam que cada um deles começa com um número diferente. Então, se a gente sabe esse primeirinho aqui, a gente já fecha a questão. Deu uns probleminhas aqui, eu não entendi direito o que aconteceu, mas enfim, né? Vamos ir lendo. Primeira afirmação. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área em determinado período. Se a gente for ver que ecossistema não é, população pode ser, comunidade, conjunto de indivíduos da mesma espécie. E a cota não vai ser. Então, é 2, população, letra D, fechamos a questão, tá? Agora deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre os outros, né? Porque os outros são esses aqui. Unidade composta por fatores bióticos e abióticos em que há fluxo de energia e ciclagem da matéria. Composta por fatores bióticos e abióticos, né, que se relacionam entre si, é um ecossistema, certo? Em que há fluxo de energia e ciclagem da matéria. Então, realmente está certinho o ecossistema. Aqui o 4. Região resultante do contato entre dois ou mais biosistemas em que diferentes comunidades se encontram. É um ecótono, né? Lembre que ecótono parece encontro, né? Daí fica mais fácil de decorar. Região resultante do contato entre dois ou mais biosistemas, né?
a fronteira, né, entre aspas, o encontro entre eles é o ecótono. Beleza? Agora o último aqui. Conjunto de populações que habitam a mesma região em determinado período. Conjunto de populações, a gente já sabe que é comunidade. Beleza? Bem tranquilo. Agora esse aqui, ó. Vamos lá. O FPA 2016, segunda fase. A gente já pode ver, gente, que tem uma resposta que ela é muito maior que as outras. E tem uma filosofia que muitos estudantes seguem, que a maior resposta é a certa. Na maioria das vezes é verdade, mas na maioria das vezes não é. A gente vai ver uma aí que não é a maior que é a certa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Charles Darwin, apesar de ser principalmente lembrado por suas contribuições à teoria evolutiva, foi também um ecólogo pioneiro em entender a natureza e a complexidade das relações entre as espécies que vivem em determinado local, como se pode conferir na citação a seguir do livro A Origem das Espécies, em que ele descreve uma área próxima de sua casa. É interessante contemplar um terreno coberto com plantas de muitos tipos, com aves cantando nos arbustos, com vários insetos esvoaçando de lá para cá, e com vermes rastejando pela terra úmida, e refletir como estas formas cuidadosamente construídas, tão diferentes e tão dependentes umas das outras de maneira tão complexa, foram criadas pelas leis que agem entre nós. A afirmativa correta em relação à citação é. Então ele vai perguntar aqui uma coisa sobre aqui esse trechinho do Darwin, tá? Vamos lá. Os representantes não vivos abióticos referidos na citação correspondem ao ecossistema presente próximo ao terreno da casa de Darwin. Não, porque ele falou muito de várias espécies, ó. Plantas de muito tipo, aves cantando, insetos, vermes. Então, não tá certo isso aqui. B. As espécies diferentes que vivem e interagem em uma área constituem uma população ecológica. Espécies diferentes e população. Tá errado isso aqui, hein? Essa aqui não. Letra C. O que convenciona chamar de comunidade ecológica é o conjunto de espécies que vivem e interagem com outras espécies em uma área. No caso, o terreno vizinho à casa de Darwin. Certinho, gente. Letra C, show. A maior é a certa. Aqui, a comunidade ecológica é o conjunto de espécies que vivem e interagem com outras espécies. É a comunidade mesmo, exatamente isso. Comunidades envolvem necessariamente representantes de animais vegetais. Não, pode ser qualquer outro ser vivo que não seja animal ou vegetal, como fungo, protista, bactéria, esses outros aí. Não são mencionadas nessa citação, não são mencionadas nessa citação populações ecológicas. Mentira, citaram sim, tá? Próxima questão. Bora lá. Isso aqui é da FUVEST. Tem um poema bem bonitinho aqui, daí ele vai pedir aqui, ó. No texto, o conjunto de elementos escritos de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado, sob a ponto de vista biológico, ao conceito de... Então aqui pelo jeito vai falar alguma coisa que está relacionada a um desses conceitos. Então vamos lá. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens, e dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras, e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos. Insetos de pau, sobretudo, são os mais palatáveis. A presença de libelas seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de backbash, não sei. Enfim, ao conceito de, então vamos lá. Bioma não é. Competição, ele não tá se competindo com nenhum outro. Nicho ecológico, opa, pode ser. Protocooperação só mencionou pássaro. Sucessão ecológica, nada a ver. Então, nicho ecológico realmente, né? Que aqui ele fala aqui, ó, dentro dos quintais, que as goiabeiras, um habitat, uma dieta. Isso aí já tudo incorpora o nicho ecológico. Beleza? Bem fácil essa questão, apesar de ser da FUVEST. Porque esse conteúdo ele é facinho, ele é bem tranquilo, né? Então vamos lá. A Café Santa Catarina 2017. Perda de biodiversidade ameaça ecossistemas do planeta de escudo. De escudo. De estudo. A dimensão de perda da biodiversidade no mundo todo ameaça o funcionamento dos ecossistemas da Terra, inclusive a sobrevivência dos seres humanos, segundo um estudo publicado na revista científica americana Science. Em 58% da superfície terrestre, onde vive 71% da população mundial, o nível de perda de biodiversidade é substancial o suficiente para questionar a capacidade dos ecossistemas de suportar as sociedades humanas, alerta o estudo. Ô, louco. Assim é correto afirmar exceto. Então, todas essas aqui estão certas, menos uma. Então, vamos ler.
Ecótono é uma área de transição ambiental, onde se encontra um grande número de espécies e, por conseguinte, uma grande biodiversidade. Sim, gente, ecótono é uma área de transição ambiental, né? Aí é uma área de separação entre dois ecossistemas, certo? Então essa aqui tá certa, não é essa que essa alternativa. Denomina-se biótopo a reunião de várias espécies que ocorrem no mesmo espaço geográfico e no mesmo tempo cronológico. Bora lá, gente. Essa aqui é meio assim, ela é meio que uma pegadinha, né? Aqui, ó. Biótopo é o conjunto de fatores abióticos, né? E aqui ele descreve certinho o que é uma comunidade biológica. A comunidade biológica tem outro nome também, tá? Que é biota, né? Então o pessoal confunde biótopo com biota e por conseguinte acaba errando essa questão. Mas então é a B que está incorreta. Então vamos nas outras. O termo biodiversidade e diversidade biológica refere-se à variabilidade, não, variedade e variabilidade de organismos vivos, nos seus diferentes níveis e nos ambientes nos quais estão inseridos. Certinho, é isso mesmo. D. Dentre as causas da perda de biodiversidade, destacam-se a destruição de habitat e a introdução de espécies exóticas. Sim, porque quando a gente introduz espécie exótica, acaba zoando aí as cadeias alimentares, né? Elas podem acabar dominando também o ambiente, né? Um monte de coisa ruim. Essas espécies possuem vantagens competitivas, são favorecidas pela ausência de inimigos naturais, né? Que é onde elas moravam antes de serem transferidas de habitat. Podem predar fortemente espécies nativas, se produzirem-se exageradamente e até mesmo provocam doenças, impactando negativamente na biodiversidade do ecossistema. Tá certo também, gente. Tudo isso aqui uma espécie exótica pode acabar causando, tá bom? Próxima questão. Considere os conceitos de nicho ecológico e habitat apresentados abaixo. Estão corretas. Tá, então ele vai querer saber se qual que tá certo e qual que tá errado. O nicho de organismo e seu papel ecológico. Sim, tá certinho. 2. A ocupação de nichos distintos por diferentes espécies reduz a competição por recursos. Sim, porque quando as duas espécies têm nichos diferentes, elas acabam buscando recursos diferentes, né, para poder sobreviver. Então, sim, isso aqui tá certo. Antes, né, isso aí mesmo. 3. Nicho ecológico é o lugar onde o organismo vive. Não, isso aí é o habitat. 4. Um determinado habitat pode proporcionar diferentes nichos aos organismos. Sim, porque se ele vive se, por exemplo, tem uma espécie que vive num habitat de um deserto, é muito diferente de uma espécie que vive numa floresta, numa tundra, por exemplo, né? Então estão corretas apenas 1, 2 e 4. Letra E. Legal. Próxima questão. Em relação aos níveis de organização e ecologia, assinale a alternativa correta. Então, ele dá um conceito e quer que a gente fale qual que é o que está certo. Letra A. População inclui todos os indivíduos de uma espécie que são presentes em determinada região. Acabou. Letra A. Isso aí tá certo. População é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies, não diferentes espécies ou comunidade. Ecossistema é o conjunto, é a porção de terra biologicamente habitada. Meio estranho isso aqui. Essa alternativa tá muito esquisita. Mas enfim. Biosfera é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente. Não, isso aqui seria um ecossistema, na verdade. E comunidade é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Não, isso aqui é população. A gente já viu, certo? Bem facinho aí. O Nesp, isso aqui é uma questão um pouco diferente. Examine o mapa. Então a gente vai examinar mapa para ver se ele tá bem. O mapa destaca a ocorrência de. Então, gente, esse mapinha aqui a gente tem. É um mapinha, certo? Que tem umas áreas destacadas em vermelho. Tem a ocorrência de. Cinturões biotecnológicos, como a bacia do Mediterrâneo na Europa? Não, não. Monoculturas, como a soja no Brasil? Também não. Bacias hidrográficas, como a bacia no Nilo na África? Não, gente, não é bacia hidrográfica. Hotspots, como a Mata Atlântica no Brasil? Aí sim. Essa questão, gente, você tem que saber, tá? Essa aí é um pouco mais difícil mesmo, tá? Você tem que saber o que é um hotspot, tem que saber sobre essas coisas aqui também, tá? Mas no geral aí, se você já sabe de ecologia, você vai conseguir responder. Enclaves sustentáveis, como os povos tradicionais da Europa? Não, não é isso.
E pra gente gravar melhor na mente, ó, que esse é um mapa de hotspot, bora lá, que as costas da América Latina tá coberta e Madagascar inteiro tá coberto. E toda essa parte aqui do Sudeste Asiático tá coberto de vermelho. Se você já souber disso, já sabe que é um mapa de hotspot, já consegue responder uma questão dessas. Beleza? Examinamos o mapa, assim. O DESC. O termo hotspot é empregado em diversas áreas. Na área da ecologia significa regiões com grande diversidade biológica endêmica, a qual se encontra em alto grau de destruição, 70%, 75% ou mais. A cidade alternativa aqui representa exemplos de hotspots. Essa aqui é uma questão difícil, tá? A gente tem que saber, tem que ter um conhecimento bom. Então vamos lá. A. Amazônia, Mata Atlântica, Ilhas Malvinas. Não, Ilhas Malvinas não é não. Pampas, desertos e Groenlândia. Não, nada a ver Groenlândia. Não, nada a ver Groenlândia. C. Todo o planeta, já que todas as regiões encontram-se em alto grau de distância. Só que foi uma crítica que o cara que fez a questão colocou, hein? Não, gente, não é todo o planeta. Mata ciliar, mangues e planícies. Não. Mata ciliar, a gente já sabe o que é a mata que segura a areia das margens de rios para não ocorrer o assoreamento. Mata Atlântica, Cerrado, Madagascar e ilhas do Oceano Índico. Opa! Sim, são esses carinhas aqui, exatamente. Letra E. Beleza, que a gente viu no mapinha aqui, ó. Isso mesmo, olha, ilhas do Oceano Índico, Madagascar. Tá, são esses daí. Então vamos lá, próxima questão. FAMERP 2017. De acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade, como São José do Rio Preto, e uma reserva ecológica são ecossistemas. É meio específico, né? Essa afirmação é. Então vamos lá. É uma cidade ou uma reserva ecológica são ecossistemas. Sim, gente, essa afirmação está correta. Então a gente pode excluir a A, B e a C. Então vamos lá. Correta, porque nos dois locais existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Pode ser sim. Correta. Pois nos dois locais existe uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Ah, aqui ó. Ele trocou ó, população por comunidade. População, gente, é só uma espécie, comunidade são várias. Então, letra E, porque nesses dois aqui temos várias espécies diferentes e não uma só. Tá certo? Última questãozinha aí, Enem. Vixe, Enem. Se vê Enem assim, já fica com medo, né? Não, calma que essa questão é bem tranquila. Bora lá, ele vai. O menor tamanduá do mundo é solitário. Tá, ele vai escrever um tamanduá. Vamos ler aqui primeiro. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Ah, tá. Então ele vai escrever o tamanduá e quer falar sobre o que do tamanduá que escreveram aqui. Então vamos lá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante ao assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, beleza. Aqui ele fala, gente, como que ele vive, ó. Passa o dia repousando, hábitos noturnos, geralmente um emaranhado de cipós, corpo curvado de maneira que forma uma bola. Daí fala sobre as gestações, a idade para procurar alimento. Isso aí é sobre a vida dele, é tudo sobre a vida dele, né? Então, é o nicho ecológico, isso aí. Habitat só onde ele mora, não. Biótopo coisa de fatores abióticos, que até eu confundo com biota, né? Fatores abióticos, animal trófico nada a ver, potencial biótico também não. Isso, gente, é um conceito de dinâmica populacional, que eu acho que eu vou pular nas minhas linhas de ecologia, que eu acho meio chato. mas, mas enfim, nicho ecológico, letra D. E foi isso, gente. Muito obrigado por assistir essa linha comigo. Terão mais vídeos de ecologia, tá bom? Mais pra frente, certo? Se você não entendeu alguma coisa, for com alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, beleza? E espero vocês na minha próxima aulinha sobre ácidos carboxílicos, funções inorgânicas, parte 7, certo? Acho que é. Ou, não sei. Enfim, falou e fui. Até mais. Tchau, tchau.